recesso forense, o prazo ficará suspenso e voltará a correr pelo que lhe resta quando terminar o quê? O referido recesso forense. Igual interpretação é quando a gente estiver diante de quê? Das férias coletivas dos ministros do TST, certo? Neste caso, também os prazos processuais ficarão o quê? Suspensos. Bom, o processo do trabalho, ele também tem alguns princípios próprios. Tem alguns princípios que eu recomendo que vocês estudem. Principalmente, princípio do quê? Da inércia da jurisdição. Também conhecido como princípio da demanda. Esse princípio informa que o quê? O processo só terá início com o quê? Com a provocação das partes. Só que aí, uma vez iniciado o processo, diz o princípio do impulso oficial, também conhecido como princípio do dispositivo, que ele se desenvolverá por iniciativa do juiz. Então, o começo do processo é por iniciativa das partes, mas o desenvolvimento do processo é por iniciativa do próprio juiz. Existe ainda o princípio da eventualidade, que informa que caberá ao réu alegar na defesa toda a matéria de defesa, expondo toda a sua matéria de defesa, toda mesmo. Tá? Ele vai arguir toda a matéria de defesa. Esse é o princípio da eventualidade. Sob pena de quê, gente? Princípio da preclusão. O princípio da preclusão informa que cada ato deve ser praticado no momento oportuno. Caso não seja praticado dentro desse momento oportuno, ocorrerá o quê? A preclusão. O que significa isso, gente? Ocorrerá a perda do direito da prática daquele ato. Certo? Ainda também é importante no processo de trabalho o princípio da concentração. O que é esse princípio da concentração, gente? Num só ato, num só evento, eu devo praticar o maior número de atos possíveis, certo? Ele é bem marcante no processo do trabalho, em especial na audiência, como a gente vai ver daqui a alguns minutinhos, certo? Bom, seguindo um pouco, a reclamação trabalhista ela poderá ser verbal ou escrita, certo? A reclamação trabalhista poderá ser verbal ou escrita. Bom, se ela for verbal, antes de qualquer coisa, ela será distribuída. Por que ela vai ser inicialmente distribuída, gente? Porque quando verbal, uma vez distribuída, a parte terá o prazo de 5 dias para comparecer naquela vara do trabalho para a qual foi distribuída a sua ação. Para quê, gente? Para reduzir a sua reclamação trabalhista a termo. Reduzir a sua reclamação trabalhista a termo. Caso não o faça, qual será a consequência? A consequência é o que a gente chama de perempção. A parte ficará impedida de ajuizar ações perante a Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Ok? O fato é que, uma vez distribuída a reclamação, o escrivão ou chefe da secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via ao reclamado. Remete a segunda via ao reclamado, notificando-o para comparecer na audiência. Audiência que será o quê, gente? A primeira desimpedida depois de 5 dias da notificação. Ok? Então, essa primeira audiência será a primeira desimpedida depois de 5 dias da notificação. Ok? Bom, nessa audiência é indispensável o comparecimento das partes. É indispensável o comparecimento das partes, independentemente da presença do seu advogado. Certo? Então, na audiência, é indispensável o comparecimento das partes, independentemente da presença dos seus advogados. Bom,
E mais, ainda sobre o tema, a empresa é facultado fazer-se representar pela figura do preposto. Preposto que tem que ter amplo conhecimento dos fatos e tudo o que ele declarar obrigará o proponente. Tudo o que o preposto declarar, ele obriga o proponente. Ok? Já o empregado, ele poderá se fazer substituir por outrem somente em caso de quê? De doença ou outro motivo poderoso, devidamente comprovado. Então, o empregado poderá se fazer representar por outrem por motivo de doença ou outro motivo poderoso, devidamente comprovado. Certo? Nesse caso, atenção para o seguinte, ele poderá se fazer substituir por outrem, sim. Quem que é essa pessoa que vai no seu lugar, gente? Tem que ser quem? O seu sindicato ou um outro empregado da mesma profissão. Então, ele se fará substituir ou pelo seu sindicato ou por um empregado da mesma profissão. Ok? Bom, então, na data da audiência, devem estar presentes autor e réu? Sim. Se o autor não estiver presente, qual vai ser a consequência, gente? A consequência será o arquivamento do processo. A consequência será o arquivamento do processo. E se o réu não estiver presente? Se o réu não estiver presente, acarretará na sua revelia. E a revelia tem como efeito o quê, gente? A confissão quanto à matéria de fato. Ok? Então, autor ausente, arquivamento. Réu ausente, revelia. Com consequente, o quê? Confissão quanto à matéria de fato. Bom, aqui algumas ponderações. Vamos lá. Primeira delas. Se o autor der causa a 2 arquivamentos pelo seu não comparecimento nessa audiência, vai ocorrer também o quê? A perempção. Então, se o autor der causa a 2 arquivamentos pela sua ausência na audiência, haverá a perempção. Novamente, nessa hipótese, ele ficará impedido de reclamar perante a Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Ok? 6 meses. E ainda, agora vamos falar um pouquinho sobre o preposto. E se o preposto não comparecer e comparecer apenas o advogado munido de procuração? Com isso, a revelia estaria afastada, gente? Não. O comparecimento da parte ele é obrigatório, independentemente do comparecimento do seu advogado. Certo? Então, mesmo que compareça advogado munido de procuração, esse fato por si só não é suficiente para quê, gente? Para afastar a revelia. Ok? E ainda, seguindo, e se o preposto apresentar um atestado médico? Esse atestado médico ele é suficiente para afastar a revelia, gente? Depende. O atestado médico só será suficiente para afastar a revelia se nele constar expressamente, se nele for declarado expressamente a impossibilidade de locomoção daquele preposto. Então, o atestado médico só serve para afastar a revelia se nele houver declaração expressa de impossibilidade de locomoção naquele preposto. Certo? Bom, seguindo. Então, imaginemos agora que todo mundo estará presente, tanto o autor quanto o réu. É necessária a presença do seu advogado para que a audiência se realize, gente? Não. Por quê? Porque no processo do trabalho, as partes, tanto o empregado quanto o empregador, poderão reclamar sozinhos perante a Justiça do Trabalho. Esse é o famoso jus postulante. Então, jus postulante que vale para quem? Tanto para o empregado quanto para o empregador.
E tanto o empregado quanto o empregador poderão reclamar sozinhos perante a Justiça do Trabalho. Certo? Reclamarão sozinhos e poderão acompanhar os seus processos até o final. Então, diz o artigo 791 da nossa CLT que empregado e empregador poderão reclamar sozinhos perante a Justiça do Trabalho, sendo certo que poderão acompanhar os seus processos até o final. Ok? Só que vamos para a lousa aqui um pouquinho. Vamos lá. Diz a súmula 425 do TST que o jus postulante